Boa tarde, são 13 horas e 45 minutos. Eu sou Luciana Cabizieri e este é o Câmara Rio Notícias, primeira edição. A gente começa falando da solenidade de entrega de medalha que acabou há pouco aqui no plenário do Palácio Pedro Ernesto. A repórter Mariana Rosadas acompanhou. O superintendente-chefe da Segurança da Casa da Moeda, Pedro Gonçalves de Matos, foi homenageado com o conjunto de medalhas Pedro Ernesto, maior honraria da cidade do Rio de Janeiro, pelos 47 anos de serviços prestados à empresa do Estado brasileiro. O gesto do vereador Celso Costa reconhece o objetivo da área de segurança, que é vigiar as dependências da Casa da Moeda, prevenir, controlar e combater delitos, além de recepcionar e controlar a movimentação de pessoas em áreas de acesso livre e restrito. Como funcionário da Casa Moeda, a história dele, com quase 50 anos, se mistura um pouco com a história da Casa da Moeda do Brasil, né? E ver a história do seu Pedro Matos, começando como um pequeno vigilante, né? Assim, no cargo, lá na década de 70. E hoje, aqui, depois de quase 50 anos, receber essa homenagem da medalha de mérito Pedro Ernesto, para mim é a maior satisfação, é o maior prazer, é com muita alegria que transborda no meu peito, tá? De ser o responsável de homenagear uma pessoa tão querida, uma pessoa tão amada, respeitada não só por seus pares, seus amigos, mas também admirada por todos. Imaginei que fosse emocionante, mas foi muito mais do que eu estava imaginando. Realmente foi emoção, a maior emoção que eu já senti foi hoje aqui com essa cerimônia. Confira agora alguma das atividades previstas para esta semana na Câmara do Rio. Solenidade em comemoração ao Dia Internacional do Guia de Turismo. Audiência pública da Comissão dos Direitos da Criança e do Adolescente para discutir composição do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Reunião extraordinária que tratará sobre educação especial com a presença do secretário municipal de Educação, Antônio Lousão. Solenidade com os novos membros da Academia Brasileira de Odontologia. E reunião sobre o Sistema Nacional de Igualdade Racial e leitura coletiva do Estatuto Municipal de Igualdade Racial. Você sabe o que fazer se uma pessoa ou mesmo uma criança se engasgar? A técnica conhecida como manobra de Heimlich é usada em casos de asfixia provocada por comida ou objetos presos nas vias respiratórias que impedem a pessoa de respirar. A Câmara do Rio aprovou uma lei já sancionada que prevê a fixação de cartazes explicativos sobre essa manobra em restaurantes, bares e praças de alimentação do Rio. Um movimento que pode salvar vidas. Graças à manobra de Heimlich, o Arthur, filho da Renata, está vivo. Bastou um segundo de distração da minha parte, ele mordeu a caixinha, conseguiu arrancar um pedaço do papelão e engoliu. Nisso que ele engoliu, ele engasgou completamente. Eu fiquei desesperada, não sabia o que fazer. Em um segundo a minha cabeça pensou em tudo, que eu tinha um vizinho médico, o que eu podia fazer para salvar. E quando eu comecei a olhar para ele, eu comecei a perceber que ele já estava ficando um pouquinho com a boca roxa e desesperado, querendo respirar e não conseguia. Rapidamente, no impulso da maternidade ali, eu peguei ele, coloquei ele na minha mão, bati, acredito que até com mais força do que deveria, bati 3 vezes, consegui ver que ele tossiu, enfiei o dedo na boquinha dele e consegui tirar um pedacinho de papelão. O engasgo é a principal causa de mortes entre crianças com até 1 ano de idade. Mesmo assim, 44% dos pais não estão preparados para prestar o socorro, segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria. Independentemente da idade, o engasgo pode matar alguém em poucos minutos, mas é também com pouco tempo que se aprende a salvar uma vida. Quando ele era um bebê, eu fiz a manobra de Heimlich para ele se desentalar, ele estava engasgado com uma bolinha. Como ele era um bebê, eu coloquei ele sobre o meu braço e dei pancadas leves nas costas dele. Depois eu virei ele ao contrário e toquei com a ponta dos dedos próximo ao peito. E quando eu virei ele, a segunda vez que eu dei as outras pancadas nas costas, a bolinha soltou. Hoje, se eu tivesse que fazer isso com o Rafa, como é que eu faria? Vim aqui por trás do Rafa, com essa mão aqui estendida, eu ia fechar os dedos, ó, fechar aqui e ir na direção do umbigo dele e virar pra cá. Ia ficar mais ou menos na altura do externo. E com a outra mão, eu ia fazer essa pressão aqui, segurando aqui por trás, para que ele tivesse essa movimentação do tórax e conseguisse expelir o que
está na garganta. Com o objetivo de evitar mortes e internações, o prefeito Eduardo Paes sancionou a lei de autoria do vereador Valdir Brazão, que prevê a fixação de cartazes explicativos que demonstrem a aplicação da manobra de Heimlich em restaurantes, bares, lanchonetes e praças de alimentação. O interesse é criar um conceito educativo de como proceder em determinados momentos, principalmente crianças, né, que não sabem como tá na hora do engasgo, na hora de buscar a ajuda de um adulto. Então isso chama a atenção, cria uma mentalidade positiva no sentido de autoproteção, de que cada um ajude o próximo. A Defesa Civil Municipal realizou treinamento de desocupação nas comunidades do Vidigal, na Zona Sul, e na Inácio Dias, na Zona Oeste. Os alunos de uma escola participaram do simulado. Os exercícios têm como objetivo salvar vidas. As duas comunidades fazem parte de áreas de risco de deslizamento. O treinamento acontece em locais com sirenes usadas para orientar moradores em caso de emergência provocada por temporais. Além disso, o simulado ajuda a divulgar informações como o cadastramento das famílias no sistema de alerta por mensagens, incluindo previsão do tempo e avisos de chuva forte. A Câmara do Rio homenageou com a medalha de reconhecimento Chiquinha Gonzaga a empreendedora Jorgiênia de Oliveira da Silva. A iniciativa foi do vereador João Mendes de Jesus. A solenidade de entrega da medalha de reconhecimento Chiquinha Gonzaga a Jorgiênia de Oliveira da Silva aconteceu no plenário da Câmara. Jorgiênia de Oliveira da Silva é fundadora do projeto Jobeleza Fashion, que tem como objetivo promover eventos sociais voltados para integrar e elevar a autoestima de mulheres que sofrem com os mais variados tipos de problemas sociais. O projeto Jobeleza Fashion foi criado em 2006 e teve início no bairro de Colégio, na Zona Norte. O projeto oferece palestras motivacionais e diversos serviços de embelezamento, como corte de cabelo, escovação, maquiagem, além de promover a capacitação profissional visando a inserção dos alunos no mercado de trabalho. Familiares, amigos e alunos do projeto participaram da solenidade. A Jo é uma empreendedora, né? Na área de beleza, na área de realmente de fazer com que as mulheres se tornem empoderadas com aquilo que ela desenvolveu no seu dia a dia, transmitindo para outras pessoas. Então, o trabalho da Jo pelo instituto que ela tem, o Jo Beleza, ela já ressignificou milhares de mulheres, tem ajudado muitas pessoas. Então, por isso, eu acho que a Câmara merece fazer essa homenagem a ela. Me senti muito privilegiada, uma pessoa muito abençoada. Porque muitos aí fora não têm uma oportunidade, talvez, que vem tentando e não tiveram, né, essa oportunidade. Para mim é algo maravilhoso, porque eu vou até então colocar essa medalha para que os outros jovens possam ver que eles podem também de alguma forma. E foi sancionada pelo prefeito Eduardo Paes a lei aprovada pela Câmara Municipal do Rio que proíbe a venda de coleiras e focinheiras anti-latido e de choque que causem dor e desconforto ao animal. A medida foi uma iniciativa dos vereadores Dr. Marcos Paulo e professor Célio Luparelli. Pode ser um sinal de alerta ou ter vários outros significados, como alegria, medo ou chamar a atenção para um problema. Mas o latido dos cães pode incomodar. Tem gente que acaba optando por tentar inibir esse instinto natural do animal. É natural, o ser humano não fala, o animal tem que latir. É o meio de comunicação que ele tem. É completamente cruel. Muita crueldade foi feita sem ninguém saber. Uma palhaçada é a mesma coisa que tirar a gente de não poder falar. Se tu quer ter cachorro, tu tem que deixar ele latir. A Câmara Municipal aprovou uma lei sancionada pelo prefeito Eduardo Paes que proíbe a comercialização de coleiras e focinheiras anti-latido e de choque na cidade do Rio de Janeiro. A médica veterinária Cristina Amarante chama a atenção dos danos causados aos cães pelo uso das focinheiras e coleiras anti-latidos e de choque. Na verdade, o animal ele não aprende, né? Ele está tendo uma reação de medo, né? Tanto o medo físico quanto o medo mesmo, né? O lado psicológico. Existem aí vários males que podem afetar os animais, tanto fisicamente, né? Como danos nas cordas vocais, o choque mesmo, ele causa todo um efeito, né, sistêmico no animal, porque ele vai tendo
contrações, né, musculares, queimaduras também, e o lado psicológico, né, que realmente além do físico, ele assusta muito, porque é um animal que não pode expressar o seu comportamento natural, né, que é o latido. A lei que proíbe a comercialização das focinheiras e coleiras antilatidos se estenderá aos estabelecimentos de qualquer natureza, inclusive em lojas virtuais de comércio eletrônico. A multa para o descumprimento da proposta pode variar entre 5 e 100 mil reais. O estabelecimento também pode ser suspenso temporariamente ou ter a cassação definitiva do alvará de funcionamento. Nós estamos preservando o animal, visando uma segurança para ele e principalmente que os tutores possam cuidar dos animais com segurança e que não causem maus tratos, principalmente em se tratando de seres indefesos, de seres que não falam e que precisam do cuidado do ser humano para que possam ter uma vida plena e que possam viver bastante tempo. E eu converso agora com o vereador Celso Costa, que teve uma lei aprovada e sancionada pelo prefeito Eduardo Paes, que prevê acompanhamento a mulheres que sofreram algum tipo de violência. Vereador, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso jornal Primeira Edição. E eu pergunto ao senhor, o que prevê essa lei, vereador? Muito boa tarde. Essa lei que foi aprovada por essa casa, sou autor dessa lei, tem outros vereadores que pediram coautoria, já sancionada pelo prefeito Eduardo Paes. Essa lei prevê que a prefeitura tem toda a responsabilidade de dar o atendimento social, psicológico para todas as mulheres da cidade do Rio de Janeiro que são vítimas de violência. Agora, vereador, importância dessa lei não só para as mulheres, claro que em primeiro lugar para as mulheres, mas também para toda a sociedade. Tem uma importância muito grande porque a gente acompanha muitas ações na justiça pedindo prevenção para que as mulheres estejam protegidas por lei, mas depois do fato consumado, depois da violência ter acontecido, as mulheres ficam desassistidas com relação a esse tipo de tratamento, de acompanhamento pela prefeitura. Nós temos várias vilas olímpicas espalhadas pela cidade do Rio de Janeiro. A Joyce, que é a secretária dessa pasta das mulheres, tem salas espalhadas em todas as cidades e pode implementar muito bem nessa própria Secretaria das Mulheres esse projeto de cunho de tratamento no caso de acompanhamento para as mulheres que foram vítimas de violência nessa cidade. Então é de suma importância políticas públicas voltadas para as mulheres e a gente tem trabalhado muito nesse sentido aqui nessa casa. Vereador, eu estava dando uma olhadinha no projeto e vi que vão ter psicólogos e outros profissionais trabalhando nessa orientação dessa mulher que chegar e precisar desse tipo de atendimento. Isso, positivo. As mulheres que vão chegar nesses lugares precisando desse tipo de atendimento, elas precisam ser acompanhadas, né, por profissionais capacitados para que nós possamos dar o melhor tratamento possível para as mulheres da cidade do Rio de Janeiro. Vereador, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso jornal Primeira Edição e até uma próxima vez. Muito obrigado pelo convite, estamos à disposição. Tá certo, obrigada, vereador. E a primeira edição do Câmara Rio Notícias termina aqui. Outras informações em câmara.rio, nas nossas redes sociais em @CâmaraRio e na segunda edição do Câmara Rio Notícias às 19h40. Obrigada pela companhia e até amanhã.